programa de hoje, Lisane Pacheco conversa conosco sobre o uso da internet e dos games pelos jovens neste momento. Já Josiane Pires questiona como estamos lidando com a alimentação no período de isolamento. Isadora Colnag nos explica um pouco mais sobre a orientação profissional, enquanto Neymar Gil fala sobre a tristeza em seu cordel de emoções, e Berenice Ode traz questões sobre estudos em casa. Confira! Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o uso dos eletrônicos nesse momento mais importante, onde os nossos jovens estão um tanto mais distanciados e isolados dos seus amigos, né? Então, assim, muitas vezes estão chegando no consultório queixas ou a demanda, enfim, de que os nossos jovens estão usando excessivamente os eletrônicos. Sim, de fato, eles estão usando um pouco mais esses eletrônicos, alguns por uma necessidade escolar. Eles precisam fazer essas atividades da escola. Então, nesse momento, a gente precisa olhar e dizer que bom que temos esse recurso eletrônico, seja de internet, seja de material escolar, seja a escola podendo chegar até o estudante em casa com o uso desse recurso. Por outro lado, a gente fica pensando o tanto que eles estão usando os jogos de forma excessiva. Ok, excessiva por um lado e não tão excessiva por outro. O que a gente pensa? No momento, agora pensando num adolescente, né, que já é um pouco, um sujeito, uma criança, que não é mais uma criança, mas sim um adolescente que tem uma certa responsabilidade, que tem um certo domínio e que seja permitido os jogos online, temos que pensar que bom que eles têm os jogos online para poder interagir e poder conversar com os seus amigos. Por quê? Porque é uma forma deles estarem perto do seu amigo, de ter um contato externo, não só com família, né? Vamos pensar aqueles também que são filhos únicos, que não tem um irmão, que não tem alguém muito próximo que possa fazer essa troca. Então, o que acontece? O jogo eletrônico permite que ele possa conversar, que ele possa jogar, que ele possa ter uma interação com alguém de fora do seu núcleo familiar, né? Pensando nesse momento de distanciamento. Então, o que acontece? Eu tenho o meu colega, o meu melhor amigo, aquele que eu posso ter um momento de troca. E isso é importante. Por quê? Porque eu continuo fazendo e tendo essa conexão com, de certa forma, o mundo lá de fora. Por quê? Porque agora eu não tenho como. A escola, que é o meio social da criança e do adolescente de um modo geral, eles estão distanciados, estão afastados nesse momento sem uma data certa para que eles possam retornar para suas atividades. Então é um momento propício para isso. Então, o que dá para fazer? Novamente, aquilo que a gente fala quando eles estão em aula, quando eles estão dentro daquela normalidade que a gente tinha até então. Busca-se um equilíbrio. A gente precisa ajudar o jovem a administrar esse tempo. Como se está muito em casa, então vamos organizar. Qual é o tempo que eu tenho para fazer as minhas atividades da escola? Qual é o tempo que eu tenho e que eu posso dispor para os jogos, né? Por quê? Porque eu preciso, de certa forma, ainda nesse momento de distanciamento, também ter uma rotina, porque a rotina ela é organizadora para qualquer sujeito. Então, assim, se de manhã eu tenho aula, qual é o período de aula que eu tenho? Tem algumas escolas que a gente sabe que que estão com videoconferências ou com aulas online a manhã inteira. De tarde eu posso organizar em torno de 1 hora, 1h30, 2 horas para revisar o meu material, para me dedicar à escola, alguns um pouco mais, um pouco menos, depende de cada organização, e mais 1 hora, 1h30, mais ou menos, para eu poder fazer a interação, fazer o meu social, poder jogar com os meus amigos.
Então, o que a gente tem que fazer? Sempre, em todos os momentos, com distanciamento, sem distanciamento, eu preciso buscar o equilíbrio. E outra coisa que eu penso que é importante também, aí para nós pais, é poder pensar no lugar do que estão esses jogos, no lugar do que estão esses eletrônicos, no lugar do que está o WhatsApp, o vídeo, o que aqui está. O que eu poderia então substituir? Se eu quero meu filho mais próximo de mim, o importante é eu poder chamá-lo para perto de mim, poder oferecer algumas coisas que ele venha ao meu encontro e que ele saia daquele vídeo. Vamos assistir um filme, então vamos jogar um jogo de tabuleiro, né? Pensando, não é porque é adolescente que tem seus 14, 15 anos que não podem jogar um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, por que não? Né? Também dá para ajudar, seja na cozinha, né? Cozinhando um pouco, seja na organização da casa, do seu quarto, de algumas atividades também. Isso é importante. São certas responsabilidades que o jovem vai criando, vai adquirindo e que as crianças também podem fazer. Tudo de acordo com a idade. Se uma criança de 6, 7 anos não pode cozinhar, por exemplo, né? Porque é perigoso estar ali no fogo, no fogão, mas ela pode organizar a mesa, ela pode recolher a mesa, ela pode pegar a roupa do banheiro e levar para a lavanderia. E uma coisa assim que eu penso que é importante também, muitos dizem assim, agora, e eu concordo, né? Não dá para sair, não dá para ir para a loja comprar jogos, fazer outros recursos. Mas existem recursos também que a gente pode usar em casa, ter em casa. São recursos assim que qualquer um tem. O que eu posso fazer? Vamos fazer então, por exemplo, jogos de papel e caneta, jogos simples. Pego uma folha, vou jogar stop, um jogo antigo. Pego uma folha, eu posso jogar o jogo da velha. Com uma folha e uma caneta, eu posso criar ali, jogar o Batalha Naval, assim como tantos outros jogos que eu posso usar apenas papel e caneta. Então não quer dizer que eu não tenho determinado jogo de tabuleiro, que eu não tenho determinado recurso, algum livro novo, alguma coisa que eu não tenho como trazer esse jovem para mim. E outra coisa também, né, que é importante, assim, quando a gente está nesse momento ósseo, com um tempo um pouco mais livre, mais liberado, a gente também pode criar. O ócio é importante para isso. Então, saindo um pouquinho desta parte, assim, dos jogos eletrônicos em si, e podendo pensar na internet, acredito que a gente possa e deva utilizar a internet como uma aliada nesse momento. Poder utilizar como algum bate-papo, como algum dos outros recursos de algumas plataformas, né, de poder conversar. Tem alguns que estão comemorando aniversários por vídeo, estão marcando jantares, por exemplo, assim, já ouvi relatos, né, de adolescentes contando que eles marcam a noite da pizza. E então, assim, eu como pizza na minha casa, tu na tua. Então, assim, poder utilizar também a internet como uma aliada, não apenas como uma vilã, aquela que está tirando o outro ou o meu filho de dentro de casa. Não, ela também está sendo, nesse momento, saudável para ele, porque é uma forma que a gente tem de poder ter o contato com o outro, que é algo tão necessário e tão importante para o ser humano, ainda mais nesse momento de distanciamento social. Olá, sou Berenice Ode, professora, pedagoga e atuo no NAP como neuropsicopedagoga clínica. Qual é a dica de hoje? Nesse momento de pandemia, de distanciamento social, onde a escola agora está temporariamente parada, nós estamos lidando com uma situação inusitada. As famílias começam a receber as atividades das escolas e têm que dar conta, junto aos seus filhos, de como realizá-las. Mas eu disse tem que dar conta? Não
nós não temos que dar conta. Afinal, os pais não são professores ou pedagogos. O que nós queremos dizer com isso é que a família dá conta de uma organização doméstica com a sua própria rotina. E dentro dessa rotina, nós temos que trazer nossas crianças para que elas sejam motivadas a fazer as atividades propostas. Nós temos que tirar um tempo e acompanhá-las nas suas atividades. Nem sempre as crianças ou até mesmo os adolescentes estarão com vontade de fazer as tarefas. Então vamos respeitá-los e buscar um outro momento do dia em que eles estejam com maior vontade de fazer para que as aprendizagens efetivamente ocorram. Mas eu quero fazer uma pergunta, famílias. A criança ou o jovem está aprendendo, está com alguma dificuldade nessa aprendizagem? Então eu me coloco à disposição para sanar as dúvidas. Vocês podem nos procurar no NAP, no nosso site, por telefone, pelo Instagram, para que possamos juntos ver alternativas para essas dificuldades de aprendizagem, porque elas não desaparecem. Se elas já estavam antes na escola, elas continuam agora em casa. E não deixem as crianças ou os jovens sofrerem. Nós estamos aqui para ajudá-los. Temos uma equipe imensa no NAP e eu estou à frente da área da educação. E com certeza, todos nós juntos podemos fazer o nosso melhor. Até a próxima dica. E dando sequência no Cordel das Emoções, hoje eu trago a tristeza. Ah, mundo cruel, que aqui não me faça pensar em tudo que eu gostaria de conquistar e que a vida passa a cobrar como mais um mês de aluguel. É um sentimento ou emoção? Na verdade, há muito mais dúvidas e dificuldades que nos faz pensar na dor das sinceridades, que algumas pessoas carregam no seu existir sem noção. A emoção pode despertar alguns sentimentos, assim como o próprio sentimento pode causar uma erupção, trazendo consigo um bolo de emoções, que bons nem sempre o são, mas quando batem, aqui dentro se debatem, sempre trazendo implicações. A reação do corpo quase sempre aparenta certa frieza. Apatia física, respiração descompassada, ritmia do coração acelerada na terrível tristeza. Valeu, e até a próxima emoção! A psicodica de hoje é o filme A Ilha do Medo. Esse filme é feito com Leonardo DiCaprio, em que ele é um detetive e vai para uma ilha que tem um manicômio investigar o desaparecimento de uma das pacientes. Esse filme é muito interessante para conseguir enxergar um pouquinho o jeito que a gente enxerga a realidade e como enxerga os fatos, né? Então fica essa dica aí para a próxima semana. O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional, neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online. Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região.
Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais uma vez gravando uma matéria da minha casa diretamente para a casa de vocês. E hoje eu quero trazer um assunto para a gente refletir, que acredito que já tenha passado por aqui, que é o assunto de como nós nos relacionamos com a comida e como isso está evidente agora que estamos em isolamento domiciliar. Para contextualizar, então, o porquê eu digo que talvez já tenha passado por aqui esse assunto, até mesmo por mim, porque durante a minha graduação de psicologia, né, e depois também no meu TCC, no trabalho de conclusão de curso, que foi feito há alguns anos atrás, eu abordo num capítulo o relacionamento com a comida, né, foi sempre uma área que me instigou a estudar, e hoje na clínica eu também trabalho sempre à luz de se pensar como nós nos relacionamos com o alimento, porque isso fala muito da nossa psique também. Quero fazer uma pergunta para vocês. Como você, né? Você acha que você come o que você sente? Você come as suas emoções? Não vou responder agora, vou deixar para responder mais para o fim e vou iniciar essa reflexão com uma outra pergunta que me fizeram alguns dias atrás, me perguntando assim: Josi, qual a diferença de se sentir saciado e satisfeito? Numa linha de entendimento bem simples e didático, eu respondo: saciado vem do caráter fisiológico, biológico. Comi e me senti saciado. O satisfeito vem da via psique, né? Vem da via emocional, né? De se sentir contente, né? Um dos sinônimos de satisfeito pode ser contente com aquilo. E por vezes isso se confunde na hora que nós nos alimentamos. E também respondendo essa pergunta, vou trazer Freud, né? O pai da nossa psicanálise tão querida. Ele fala nos seus estudos ali por 1905, 1906, sobre instinto e pulsão, né? O instinto seria então isso mesmo, né? Do caráter fisiológico, orgânico, que a gente precisa saciar, né? A gente pode pensar no animal que vê a sua presa e come para se sentir simplesmente saciado. E a gente pode pensar na pulsão como um desejo, né? Quando temos fome de, né? Hoje eu quero comer um chocolate, né? Fome de, uma pulsão, onde eu coloco um desejo meu e ali eu me sinto satisfeito quando eu como. Acho que ficou compreensível, né? Diante disso, eu quero convidar então a pensar na pergunta 1. Você come as suas emoções? A falar então de um outro escritor e psicanalista, que é o Lacan, que vem logo após Freud, que também é da nossa psicanálise.
ele traz nós sujeitos como totalmente estruturados perante linguagem, né? Essa linguagem não é somente a fala. Vamos pensar no bebê. O bebê tem a linguagem corporal, nós também temos. Mas ele não fala, ele apenas se comunica muitas vezes pelo choro, né? Pelo choro, pelo olhar, pelo tono muscular. Se a gente pega um bebê que chora, a gente precisa de um tempo se relacionando com ele para aprender o que é esse choro. Porque, aí sim, vem a grande reflexão. O choro nem sempre é fome, né? Se a gente tem alguém com ele, fazendo a maternagem, né? Fazendo a amamentação, dando o peito, toda vez que ele chora, ele vai aprender o quê? Que com qualquer sentimento que ele tenha, ele vai poder suprir com a comida, com o alimento, né? Vamos pensar que um bebê quando chora pode ser frio, pode ser para chamar atenção, pode ser cólica, pode ser uma infinidade de sentimentos que ele está descobrindo, que ele se comunica através de uma linguagem pelo choro, né? Cabe então ao adulto que está com ele saber medir e dosar e aprender o que é esse choro para não investir sempre na retribuição de alimento. Porque até mesmo culturalmente, né, para o adulto que está junto, essa criança, nós aprendemos o comer, morar, né? Olha a palavra, comer, morar. Como comer como uma forma de se manter contente, se manter satisfeito. E convido vocês a uma terceira pergunta agora. Será que não há outras formas da gente se sentir contente além do alimento, né? Porque disso tento responder a primeira pergunta. Você come o que você sente? Acredito que muitas vezes sim, não é mesmo? Principalmente agora em isolamento domiciliar. Estamos mais ansiosos? Vamos comer. Estamos mais angustiados? Vamos comer. Estamos tristes porque queríamos ver nossa família, os nossos amigos? Vamos comer. Né? É muita coisa relacionada à alimentação. A alimentação, ela não precisa ser o vilão. A alimentação não precisa ser difícil. A alimentação pode e deve ser leve. Mas primeiro a gente precisa aprender quais são os sentimentos que nos levam a comer. E para isso, a psicoterapia pode ajudar. Enfim, eu sei que eu fiz muitos questionamentos. Alguns eu deixei uma reticências, né? Deixei em aberto. Mas é provocativo e é de propósito. A ideia principal é essa, é você se questionar como você está se relacionando com o alimento, principalmente agora que estamos em isolamento domiciliar e somos obrigados a parar e olhar para algumas coisas dentro da gente. Ficamos então, eu e o NAP, à disposição de conversar com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto. Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre orientação profissional. Há algum tempo atrás eu já gravei um vídeo falando sobre orientação profissional e o que significa esse serviço e quem iria se beneficiar desse tipo de serviço. Mas hoje eu vim falar sobre o que se faz de fato num trabalho de orientação profissional. Antes de mais nada, é importante esclarecer que ele pode ser feito durante as sessões de terapia, enquanto você está realizando terapia, e também pode ser realizado separado da terapia, né? Você não precisa estar em terapia necessariamente para fazer um trabalho, para, né, se beneficiar desse tipo de serviço de orientação profissional. Mas, então, queria explicar que durante o trabalho de orientação profissional, a intenção é que gere autoconhecimento e desenvolvimento pessoal naquele indivíduo que buscou esse serviço. Ou naquele indivíduo que busca se conhecer profissionalmente, né? Aquele indivíduo que busca entender quais que seriam as profissões, ou a profissão, ou o curso na faculdade mais ideal diante das suas características pessoais. Então, durante o serviço de orientação profissional, será realizado algumas avaliações psicológicas, alguns exercícios voltados para o autoconhecimento, para que então o indivíduo possa se entender, se conhecer mais e perceber quais então que seriam os cursos, as profissões, as áreas profissionais que mais se encaixam com as suas características pessoais. É importante relembrar
que o público que iria se beneficiar desse tipo de serviço são adolescentes que estão saindo da escola, que irão se inserir numa faculdade, ou adultos, jovens adultos, né, que já estão na faculdade, mas que não sabem bem ainda o que devem fazer com aquela profissão que escolheu, e também com adultos profissionais que já têm algum tempo de carreira, mas que estão um pouco desgostosos com a sua profissão e têm o desejo de mudar, mas não sabem bem ainda o que deveria ser feito. Bom, espero que essa dica ajude. Tchau!